Oi, pessoal, todos bem? Bom, mais um episódio do Baycast. Hoje eu estou aqui com o excelentíssimo doutor Rafael Sena. Bem-vindo, Rafael. Ei, Silviele, boa tarde a todos que nos acompanham aí. É um prazer estar aqui, né, nesse bate-papo e espero poder contribuir um pouco para o assunto aqui que nós vamos abordar e que seja bem aproveitado por todos. Bom, com certeza a gente tem muita coisa para conversar hoje. A gente estava conversando antes aqui, quase que a gente perde a hora. Mas, pessoal, hoje a gente vai falar um pouco sobre direito do consumidor, sobre LGPD, direito empresarial. A gente vai falar sobre algumas coisas que o Rafael me contou aqui que eu pessoalmente não sabia. Bom, primeiro eu quero agradecer por estar aqui conosco, por ter aceitado o nosso convite. É muito importante pra gente sua presença aqui, tá bom? Mas me conta como que tem sido seu dia a dia, como que tem sido seu trabalho. Fala um pouco sobre você pro pessoal te conhecer melhor. Olha, conforme a Silviele já disse, sem querer ser redundante, meu nome é Rafael. Eu sou formado em Direito pela PUC Minas, advogo aqui em Belo Horizonte já há cerca de 9 anos, no mesmo escritório, inclusive. E trabalho na área civil, família, né, um direito assim mais contencioso, um litigioso. E atuo também na área do direito consumidor, é uma área que eu gosto muito, inclusive. E atuo, Silviele, tanto para o lado do consumidor, propriamente dito, quanto para o lado da empresa. Então, assim, eu vou flutuando nos dois ambientes, a depender do cliente e da situação. Isso é bacana, você conhece bem as duas esferas ali, né? Exatamente, as duas ramificações e dá para perceber um pouco qual é o pensamento, né, da empresa, quais são as suas preocupações e as precauções nas quais tem que ter. E quais são as preocupações do consumidor? São caminhos totalmente diferentes. Está aí um assunto bom para a gente começar. Na sua opinião, quais são as principais preocupações das empresas hoje? Olha, a empresa ela pensa em todo o tempo em se resguardar. A empresa trabalha na defensiva, sabe? O Código de Defesa do Consumidor, ele é muito atuante em prol do próprio consumidor. Quem dera se todo consumidor soubesse de todos os benefícios que a lei traz. Então, a empresa, o que ela tem que se fazer? Ela tem que se blindar, né? E não só o Código do Consumidor, o Código de Defesa do Consumidor, mas também a LGPD, que é algo que veio para proteger o cidadão. Para quem não sabe, gente, é a Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Isso. Então, eles vieram de forma tão incisiva para proteger o cidadão que a empresa ela precisa se blindar. E como ela se blinda? Ela precisa prever algumas possibilidades futuras. E essa previsão diz respeito, inclusive, já em contratação de mão de obra preventiva. A mão de obra jurídica é uma delas. Né? Então, um assunto importantíssimo. Esse é o modus operandi da empresa. Porque se ela tiver um jurídico eficiente, ela vai ter toda a outra gama de profissionais eficientes, porque eles vão estar bem assessorados. Isso é muito interessante porque, para começar, por inúmeros motivos, né? O primeiro é que a maioria das empresas que nascem no Brasil vem, às vezes, sem uma base de gestão ali muito sólida. Então, às vezes, ela vai começar a pensar numa estrutura jurídica para a empresa quando acontece um problema. Eu falo de experiência própria porque eu passei por isso no início da Beirama, então eu só me preocupei quando, de fato, eu tive um problema dentro da empresa. Foi quando eu tive que olhar e falar, não, agora eu realmente preciso disso aqui, eu preciso dar uma atenção. Mas não é só na questão trabalhista, tem a questão tributária também, a própria questão da LGPD, que é extremamente importante, ainda mais hoje, com a exposição digital altíssima, né? Que a gente tem inúmeras formas aí de exposição do consumidor. E isso atrela outras searas do direito, inclusive o criminal, né? Responsabilidade civil, dano moral. Isso é seríssimo. Mas como que isso se daria exatamente? Por exemplo, eu fui filmada numa gravação de um supermercado, eu estava fazendo compras, eu não deixei que eles me filmassem, eles usaram aquela filmagem ali do espaço em um comercial, de forma pública. Eu não... Como que isso... Se você sentiu sua liberdade
furtada naquele momento, é cabível sim a indenização a título de danos morais. Então, é até magnífico, né? Não sei se isso é estranha a forma que eu vou abordar, mas é magnífico o tanto que a lei ela tenta proteger o cidadão e cercá-lo, blindá-lo de todas as situações que podem ocorrer contra uma empresa ou contra um outro cidadão, mas principalmente no sentido empresarial. Inclusive, o Código de Defesa do Consumidor ele tem um dispositivo que fala sobre a inversão do ônus da prova. Geralmente, no direito, o ônus da prova é de quem alega. Se você fala que teve a sua liberdade togada por uma filmagem, você precisa provar isso na justiça, certo? Sim. O Código de Defesa do Consumidor vem e fala, não, Silviele, peraí. Via de regra é isso mesmo. Porém, você é uma parte hipossuficiente nessa situação. Então, eu determino que a empresa faça a prova contra ela mesma. Olha a empresa tem que provar, né, que te filmou ou que você autorizou ser filmada, alguma circunstância que abone a conduta dela. Então, veja, como que a situação empresarial no Brasil, isso não é uma crítica não, tá? Mas como a situação empresarial no Brasil é complicada. É delicada, né? Demais. E é fundamental que as empresas entendam o direito do consumidor também, porque com esse conhecimento elas não, né, deixariam que muita coisa acontecesse ali, evitariam muitos problemas, isso com toda certeza. Ainda voltando aí nessa situação do próprio supermercado, situação hipotética, sabendo disso já, vou contextualizar de uma forma diferente. Por que eu falei de supermercado? Eu atendi alguns anos atrás uma rede de supermercado que estava enfrentando um problema por causa de uma campanha de final de ano que eles fizeram. E sabe quando você se inscreve lá, coloca os seus dados e tem uma caixinha lá falando assim que você aceita os seguintes termos. Aí a pessoa tem que abrir numa outra página os tais termos. Sim. O pessoal do marketing da empresa simplesmente colocou a caixinha lá para marcar e não colocou nada, porque eles falavam que todo mundo marcava aquilo ali sem ler. Então eles colocaram é como se colocasse um link quebrado, tipo a pessoa clicava e não abria nada. E aí a pessoa que passou por isso foi justamente um advogado. Ele viu... Trágico. Extremamente. Dá pra você imaginar os problemas que a empresa teve. Sim. Porque se tratava de uma campanha no qual, além de ser filmado, os dados dele foram compartilhados com uma outra empresa que fazia parte do mesmo grupo da família. Só que ele não tinha dado a autorização dele ali para aquelas informações. Ele tinha clicado em compartilhar, depois ele recebeu divulgação dessa outra empresa, mas aí o caso dele foi todo, falou, não tinha termo nenhum ali quando eu cliquei, eu aceitei porque eu precisava do produto final, eu precisava comprar ali, mas não tinha termo nenhum e eu posso provar, ele filmou lá a tela e tudo mais. Então, foi uma situação extremamente delicada, eu não sei se a empresa não sabia, se a empresa de marketing que atende o supermercado não sabia, mas foi uma multa de mais ou menos ali uns 50 mil reais para a empresa. O nosso judiciário, ele vem sendo até bastante criterioso com situações inerentes ao dano moral. Antes, concedia-se dano moral em valores consideráveis. Muitas vezes os tribunais superiores reviam isso, fundamentando tratar-se basicamente aí de um enriquecimento ilícito, sabe? Então, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, propriamente dito, está muito criterioso com condenações relativo a danos morais. Então, tem muito cliente, às vezes, que chega na tentativa frustrada de acreditar que vai ganhar muito dinheiro com possíveis danos morais, né? Inclusive, ações que estão sendo distribuídas no nosso escritório aos montes ultimamente vem sendo contra a CEMIG. Até hoje, graças a Deus para nós e ruim para a CEMIG, que está havendo condenação em todas, mas os danos morais eles estão sendo bem ponderados, sabe? E mesmo a título de recurso, tanto de uma parte quanto da outra, eles não vêm sendo alterados. Em segunda instância, justiça comum ou Câmara recursal ao juizado especial. Nossa,
E trazendo até situações assim referente à CEMIG, né? E puxando para o lado do Código de Defesa do Consumidor, um dos principais pontos das decisões em desfavor da empresa é realmente a situação vexatória com a qual ela trata o consumidor em deixar de entregar a energia durante semanas, talvez. Total descaso, né? Ou deixar, de certo momento, de ligar uma energia rural quando necessário. Então, tudo isso encontra-se atrelado ao CDC, né? Então, é algo assim muito importante e que as pessoas, principalmente do nosso interior de Minas Gerais, precisam tomar bastante cuidado e bastante conhecimento em relação a isso. Eu dei um exemplo aqui da CEMIG, mas temos várias outras situações bem peculiares, para não dizer outra coisa aqui. É interessante. Eu gostaria que você contasse uma situação que já aconteceu, que foi, assim, na sua opinião, extremamente atípica. O bom advogado já viu de tudo, né, gente? Aí eu já poderia jogar pro alto e segurar, sabe? Mas já que a gente está falando aqui da CEMIG, e eu tenho problema com a CEMIG, para ser sincero com você, porque é uma empresa aí que presta um serviço público. A gente está aqui graças à CEMIG. Claro. Entendeu? E ela não tem concorrente. É só ela que é prestadora de serviço de iluminação, tanto pública quanto particular aqui em Minas. Então, é só ela. E se ela te deixar sem energia, você não tem a opção de contratar uma outra operadora, a não ser que você tenha energia solar, enfim. Mas um caso chocante aqui para mim foi de um senhor de 95 anos de idade que entrou em contato com a empresa, avisando que tinha um galho de uma árvore que estava escorando na fiação dele. Teve aí uns 5 protocolos, a CEMIG não foi. Veio a chuva, caiu, ele ficou sem energia. A CEMIG foi lá, pegou o padrão dele, levou embora e deixou ele sem luz. 95 anos de idade, uma casa... Não ligou a energia dele? Uma casa no interiorzão aqui de Minas, não vou falar o nome da cidade. E ele e a esposa dele, os dois mais ou menos na mesma idade, ficaram sem energia. E hoje, inclusive, vindo para cá, antes de vir para cá, eu tive acesso à decisão que concedeu a tutela de urgência para a CEMIG religar a energia dele no prazo de 48 horas, com base no Código de Defesa do Consumidor, principalmente. Então, assim... Absurdo ter chegado a esse ponto. Eu falo e repito. Código de Defesa do Consumidor tinha que ser algo como se fosse uma bíblia para o cidadão. Tinha que ser ensinado na escola, né? Tinha que ser uma matéria lecionada aí no ensino fundamental. E junto a ele, temos várias outras ramificações legais que necessariamente as pessoas precisam tomar conhecimento. Mas isso vai ser ruim para as empresas? Não. Porque quando o consumidor ele sabe o seu lugar, ele não vai pleitear algo que ele não tenha direito, porque ele sabe até onde ele pode ir. Porque o meu direito acaba quando o seu começa. É assim na transação, na relação entre pessoas físicas e pessoas jurídicas, tá? Então, essa situação precisa ficar bem latente na cabeça das pessoas, no meu ponto de vista, e é algo que, para nós, parece uma realidade muito distante, né? Principalmente para quem é do interior do estado, sabe? Né, do nosso local, por exemplo, as pessoas... hoje a internet facilita muito, mas as pessoas não têm aquele incentivo para procurar saber sobre determinadas relações. E aí procuram um advogado quando se acham lesadas. Mas muitas vezes a lesividade ela já teve início lá atrás. Mas ela só se atinou quando
já se passou muito tempo ou quando mexeu no bolso da pessoa. A pessoa espera chegar numa situação assim, absurda para poder conseguir fazer alguma coisa. É aquela coisa, né? Ah, não vou fazer nada não quero confusão. Era o exemplo, muitas vezes, que você estava falando aí a respeito de empresa, que a empresa no Brasil... O Brasil é algo diferente, né? É diferente de tudo. De fato. E eu já ouvi muita história que o brasileiro, né? Ele se adapta em qualquer lugar do planeta e talvez até fora dele. Porque o brasileiro, ele tá ali em constante mutação. A gente sofre o tempo todo com o Brasil, com a economia, com tudo aqui. E você falando que a empresa, geralmente, principalmente os pequenos empresários, quando estão dando início ali, procuram assessoria, talvez não só a jurídica, mas algum outro tipo de assessoria também, quando o problema nasce. É. E já toma uma determinada proporção. E o dano não é somente, às vezes, financeiro. O dano é emocional. E vem uma carga emocional junto, e estresse, e atrapalha o dia a dia do empresário Sim. mesmo. Então, é fundamental entender tanto sobre o direito do consumidor, quanto com relação à própria LGPD. É muito comum, eu vejo muito, algumas pessoas entram em contato conosco para pedir, né, perguntar como funcionam os serviços da Beirama, e eles já falam assim, eu estou precisando de contato de pessoas que queiram contratar meus serviços, XYZ. Teve um recentemente que foi da área de segurança, tipo portão eletrônico e etc. Uhum. E ele queria que nós ajudássemos ele a desenvolver um sistema que conseguisse pegar na internet, de algumas formas específicas que eu não vou citar aqui porque não cabe, dados sensíveis de pessoas, telefone pessoal, e-mail pessoal. Aí o meu analista falou com ele assim, você sabe que isso é crime? Ele não continuou a conversa, mas assim, ele queria pegar essas informações para colocar no banco de dados dele, para colocar as pessoas que trabalham com ele lá no dia a dia dele, para ir na porta dessas pessoas para oferecer o serviço. Então imagina uma pessoa que você não passou seu endereço, que você nunca viu na sua vida, batendo na sua porta, falando assim, você que é o Rafael, advogado, que trabalha no lugar tal, eu vim aqui porque eu acredito que você precisa de um portão eletrônico para sua garagem. Você vai virar para ele e falar assim, meu querido, como que você sabe tanta informação sobre mim assim? No meu lado de casa eu tô até precisando de uma manutenção, inclusive, sabe? Aí fica a dica. Mas uma coisa até que eu queria saber de você em relação à própria Beirama, sabe? Essa captação de dados é algo muito criterioso e perigoso ao mesmo tempo. É uma linha muito tênue, né? Extremamente. Então, falando assim em línguas bem soltas, me corrija se eu estiver errado, vocês precisam lançar aquela informação via rede mundial de internet, e eu vendo aquilo, preciso, por livre e espontânea vontade, me inscrever Sim. naquela propaganda. Exatamente. Me corrija se eu estiver errado Exatamente. quanto à expressão. E aí, eu me inscrevendo, vocês vão coletar aqueles dados. Como que funciona isso? Até um pouco até para mim mesmo entender, então, sabe? existem algumas formas. Que é um mundo diferente o nosso, né? Eu geralmente atuo quando dá problema. Você precisa pensar um pouco mais. Na verdade, existem algumas formas. Os dados que eu posso coletar da internet são dados públicos. Por exemplo, CNPJ da pessoa, da empresa ali. O e-mail cadastrado no CNPJ para contato pode ser o e-mail do contador, enfim, etc. As informações que a pessoa cadastra no LinkedIn, que são informações públicas. Fora isso, não são informações que a gente usa. Nenhuma outra informação que a pessoa não tenha cadastrado ali em algum lugar e que seja pública, a gente não usa. Eu cadastrei esse e-mail aqui em uma plataforma, a plataforma é pública, mas o meu e-mail na plataforma não é, então a gente não vai ter acesso, a gente não vai usar. Mas a coleta de dados, só para registro, 90% dos trabalhos que nós fazemos na Beirama são com empresas que já têm informações dos clientes. O nosso trabalho se restringe a tratar aquelas informações duplicadas, enfim, etc., criar formulários específicos
para completar aquelas informações com clientes que já estão na base da empresa e separar os clientes por grupo, por padrões, seja padrão de consumo, aí vai depender idade, esse tipo de coisa. Vai depender muito do tipo do segmento da empresa. A gente atende muito indústria, então às vezes a gente está ajudando a empresa no eficiência operacional, a gente está ajudando a empresa a coletar dado que o analista preencheu lá dentro da mina, a gente está ajudando a empresa, a gente trabalha muito com varejo também, redes de supermercado, então está ajudando muito ali a entender a lucratividade de determinados produtos, sazonalidade. Então, é muito específico para dados que a empresa já tem. Quando acontece da gente trabalhar com empresas de marketing, que é necessário ali a coleta das informações, a nossa orientação é sempre colete informações que podem ser públicas. Então, preciso do CPF da pessoa. Se você precisa do CPF de uma pessoa numa página simples, ali que não vai levar a pessoa a ter a necessidade de ter um cadastro para comprar alguma coisa imediata ali online, você não precisa do CPF dela. A menos que você vai emitir uma nota fiscal online para ela ali. Senão, não é um dado que você precise ali naquele momento. Como que você vai justificar para uma pessoa que você precisa do CPF dela? Se você não vai vender nada para ela, não vai emitir nota para ela, não vai registrar os dados dela para dar sequência numa compra, para que você precisa do CPF dessa pessoa? Eu acho que até no supermercado hoje, quando eles vai passar uma compra, eles pedem o CPF, a gente já fica um pouco apreensivo, com receio, mas eles logo informam que é para lançar a nota. E hoje a internet, ela tá tão evoluída, seja para o bem, seja para o mal, que se eu pesquiso alguma coisa aqui no meu telefone, por exemplo, um microfone, no navegador, na hora que eu entro na minha rede social, aparece aquele monte de propaganda. É o famoso remarketing. Se você usa... Eu acho isso interessante demais. Você deve usar Gmail, ou Outlook. Gmail. Pois é. Você paga para usar seu Gmail? Não. Pois é, porque você é o produto. Eu acho interessante isso demais e ao mesmo tempo eu me sinto vigiado, sabe? Quanto a isso, nem eu e nem o direito propriamente dito vê ilegalidade. Você pesquisa. Claro. Tem uma pergunta interessante. Sim. E eu gosto bastante desse assunto, que foi a base de uma ação contra um político nos Estados Unidos há alguns anos atrás, inclusive, o uso das informações do consumidor para levá-lo a tomar uma determinada decisão, a qual sem essa manipulação ele não tomaria essa decisão. Qual foi a última vez que você comprou alguma coisa sem uma influência da internet ou da televisão, sem uma influência digital? Você lembra? Qual foi a última vez que você comprou um telefone, um cavalo, que você comprou uma roupa, que você não tenha visto um influenciador usando, alguém falando na internet, que você não tenha visto alguém falando que aquilo ali estava em promoção, que aquilo era o melhor, que aquilo era o ideal para pessoas com seu comportamento? Qual foi a última vez que você comprou? Porque eu não me lembro. Olha, sexta-feira, para falar bem a verdade, para ser mais preciso, eu fiz uma compra que até minha esposa era contra. E não foi influência de internet nem nada, foi algo que eu queria mesmo. Eu talvez não entre tanto nessa bolha, porque eu sou do tipo de pessoa que quando coloca alguma coisa na cabeça, não, eu quero aquilo. Pode não prestar o que eu quero, mas aí eu vou tentar de jeito de resolver e adquirir. Mas em relação à roupa, calçado principalmente, itens para carro, meu Deus, isso é uma perdição para mim na internet, porque falta pouco eu imaginar e o telefone projetar isso nas minhas redes sociais, e é o que me mata de raiva. Mas você acha isso ruim? Às vezes aparecem algumas opções que são coisas que te faria bem no dia a dia. Você concorda comigo? Fala assim, algumas coisas pro carro. Isso aqui me deixaria mais confortável no meu carro. Silvia, eu acho interessante que apareça isso aqui pra mim. Eu não acho isso ruim. Mas eu acho que as pessoas, precisam ter responsabilidade financeira consigo mesmo. Mas aí é outro assunto. Você concorda comigo? Não, mas a responsabilidade financeira, para você que é empresária, talvez você
tenha isso bem claro, que isso cada um tem que ter a sua, tá? Mas nós temos que olhar o nosso índice, né, de estudo e educação do brasileiro. Mas veja bem. E as empresas, na minha opinião, você não vai gostar do que eu vou falar, mas vamos lá. Na minha opinião, as empresas precisam ter certa responsabilidade quanto a isso, sabe? Nisso eu discordo totalmente. Pois é, por isso que eu falei... Não totalmente, eu discordo um pouco disso aí. Por isso que eu falei com você que você não ia gostar do que eu ia falar, mas hoje, né, a internet, através da internet... as empresas, elas estão entrando cada vez mais na vida das pessoas. Hoje você entra dentro de casa e fala com um aparelho lá e ele acende as luzes, ele apaga e ele abre janela e fecha a janela. Cara, isso pra mim... Eu acho fantástico. É fantástico. Mas é assustador ao mesmo tempo, né? Sim, e até onde o direito tem que ir para proteger essas pessoas, né, de sofrerem até retaliação própria. Sim, e aí entra um ponto que é o motivo de eu ter contextualizado isso. O que aconteceu nos Estados Unidos nessa época, as pessoas... Eles basicamente estavam lendo ali como que os jovens se comportavam em determinadas comunidades e percebiam que tinham dois partidos, um partido do qual eram pessoas mais conservadoras, os jovens obedeciam aos pais, e o outro partido que não era conservador, os jovens não obedeciam tanto, eram um pouco mais livres ali dos afazeres de casa, de obedecer aos pais e de ter uma rotina familiar mais tradicional. O que foi feito então nessa época? Foi criada uma campanha na qual o objetivo da campanha era falar jovens livres não votam, na época de eleição, tudo para controlar a eleição de um determinado lugar. Eles perceberam que os jovens que não seguiam ali a linha do conservadorismo eram maioria. E aí eles queriam fazer com que esses jovens não comparecessem no dia da eleição. Criaram essa campanha. A maioria dos jovens não compareceram, os jovens que obedeciam os pais compareceram na eleição e o Partido Conservador ganhou. Então, assim, foi uma forma de manipulação baseada em uma rede social que ainda existe, é muito utilizada, que é o próprio Facebook. Isso é uma história da Cambridge Analytica, que foi uma empresa de análise de dados nos Estados Unidos e definição de padrão de consumo também, mas eles manipulavam, usavam algumas informações do consumidor que eram coletadas pela Meta, né, nessa época. Isso, enfim, tô resumindo aqui, tá, pessoal? Então, o interessante disso tudo é que as pessoas estão tão ligadas nas redes sociais, tão ali vidradas no que está acontecendo, que as ações e os comportamentos dos jovens, de qualquer pessoa, é totalmente definido com base no que eles estão vendo. E esse é o ponto negativo. Agora, pelo ponto positivo, toda a facilidade de você ver alguma coisa que vai te fazer bem, que vai te trazer conforto, que vai ser bom para o seu filho, para sua esposa, para sua família, uma viagem, uma opção de viagem, uma opção de carro melhor, tecnologia, de empresa, qualquer que seja o serviço ou o produto, só vem até você porque você deixa outras informações do seu comportamento na internet. Então isso, de certa forma, facilita a sua vida. Eu sei que pode parecer... falaram que pode parecer assustador essa visão, mas é a realidade. Não, eu concordo até certo ponto. E, inclusive, eu acho que tem que ter uma educação iniciada, sabe? O ser humano que é educado, que ele é incentivado a pensar, dificilmente ele vai ser passado para trás. De fato. Sabe? Então, se lá na escola, no ensino fundamental, você tem uma educação financeira, você vai entender que o carro que você tem hoje é o carro que é financeiramente saudável para você. De fato. Nossa, isso aí é um dos exemplos, assim, mais lógicos que tem no Brasil hoje. E eu vou falar na minha área, advocacia. Se você chegar para uma reunião para captação de cliente, tiver um advogado com um iPhone... Qual o último iPhone que lançou aí? Eu nem sei. 16? Tem o 16. Chega um advogado com um iPhone 16, um iPad não sei o quê, e chega um outro com... Nada contra a Samsung, mas um Samsung quebrado, por exemplo, a tela quebrada. As pessoas vão olhar para aquele sujeito e vão julgar ele pelo aparelho telefônico. Eles atrelam seu sucesso ao que você tem. É isso aí. Carro é um dos exemplos mais memoráveis para o advogado.
O advogado que tem um carro bom, um carro importado, um carro bacana, é um advogado bem sucedido. O advogado que tem um carro mais inferior, um carro popular, porque eu nem sei se pode falar que tem carro popular hoje no Brasil, né? Com o preço dos carros é um advogado menos favorecido. Cara, não. Talvez o que tá andando num carro popular, ele tá muito melhor financeiramente do que aquele que tá ostentando num carro importado, que muitas vezes ele tem uma bíblia lá de todo tamanho, que ele tá custando até a pagar. Exato. Então, essa responsabilidade financeira, o sujeito precisa trazer para si desde os primórdios dos estudos. Você comentou que, na sua opinião, a empresa deveria ter um pouco mais de responsabilidade. Onde que isso se encaixa exatamente na sua opinião? Eu acho que questão de investimento. Eu acho que a carga tributária já é muito grande, sabe? Não falo que teria que aumentar tributos, mas talvez uma nova carga tributária, tirando um pouco o peso das empresas, que consequentemente vai tirar o peso do consumidor também, mas pegar parte dessa carga tributária e investir em educação para jovens e adultos também. Educação econômica, talvez. Hoje, infelizmente, somente as grandes empresas que conseguem... Eu conheço algumas empresas, tem alguns colegas que são empresários que criaram, né, algumas organizações ali para treinar os jovens para que eles possam ingressar na empresa ou qualquer outra empresa ali do mesmo mercado, do mesmo ramo. E eles acabam dando esse treinamento voltado para a área de finanças, economia e afins. Sim, mas vamos pegar... No entanto, eu vejo que, já que o governo monopoliza a educação no Brasil, a gente tem o MEC aí, o Ministério da Educação, eu acredito que isso seja, nos princípios básicos, uma obrigação do governo. No entanto, ele não cumpre com isso. Se a gente for falar de governo... Muita gente vai ficar chateada comigo nesse podcast, sabe? Eu acho que comigo também. Eu penso da seguinte forma. A atual gestão de governo do Brasil, ela quer manter uma estabilidade econômica entre as pessoas. Todo mundo mais ou menos no mesmo patamar. Todo mundo comendo arroz, feijão, carne, passeando... muitos tendo um carro, uma moto, algum meio de transporte, porque se você tiver o básico, isso aí é uma conduta geral da nossa sociedade. Quem tem o básico tá tranquilo ali e vai levando a vida. Poucos pensam numa evolução, né? Uma evolução financeira, uma evolução de estudo, e tá tudo atrelado. Então, já que ele quer manter todo mundo assim, para que investir em estudos, ensinos educacionais de ponta lá no ensino fundamental? Deixa para que, se a pessoa quiser, ela vai procurar lá no ensino superior, né? Mas aí, geralmente, você forma no ensino médio e quer procurar algo que vai te dar um retorno financeiro. Então, se você pega os impostos que a Abeirama paga, se o Estado, o município ou a União, ou ambos fossem compelidos a investir parte desse tributo que você já paga, não estou falando para aumentar sua carga tributária, mas investir parte desse tributo. Não, isso aqui vai ser destinado à educação financeira. O Estado não terá. O Estado que eu falo, gente, é o Estado de um todo, município, Estado e União. O Estado não terá problema com o sujeito inadimplente, tá? Porque o Estado também sofre com isso. A empresa não terá um cliente inadimplente, ele vai lá e vai comprar parcelado de 10 vezes, vai pagar, vai comprar um imóvel parcelado em 5 anos, 10 ou até 30 e vai pagar, porque ele teve aquela conscientização lá no início. O Estado incentivou, as empresas ajudaram e todo mundo está colhendo fruto disso, tá? Repito, eu não concordo com a carga tributária que as empresas suportam e diretamente nós, consumidores finais, suportamos, não. Uma coisa que eu adoro fazer é pegar o papel do supermercado, que eu vejo a taxação de imposto. Eu estava te falando que eu fiz uma compra que foi minha mesmo, né, de minha ideia, eu contra todos, foi que eu troquei minha moto, comprei uma outra moto zero. Se você pegar a nota fiscal e ver a quantidade que você paga de imposto ali,
A minha vontade era de ter trago, porque você sente e chora. Aí você culpa muitas vezes a montadora. Nossa, tá muito caro, mas você vê o tanto que o Estado arrecada em cima daquele bem. E o valor que ele arrecada praticamente é o valor que você perde de desvalorização quando esse bem sai da loja. É algo absurdo. Sem falar que algumas peças são importadas. E aí a gente entra na questão do fator dólar, que a gente estava conversando anteriormente. Exatamente. Como as peças são importadas, o dólar interfere ali diretamente no preço da importação dessas peças. O empresário lá, ele não vai absorver esse custo, ele vai repassar para o consumidor. Então ele repassa o custo, o imposto. Então, o Estado, ele está no centro de tudo. E o Estado controla tudo. E se o Estado investir em mais educação, talvez ele não consiga manipular a maioria das pessoas. E você não manipular, muitas vezes é ruim. Eu acho que isso é questão de política, né? Enfim, eu acho que aí se a gente tem for que gravar render um outro para poder falar disso. A gente até foge um pouco do nosso tema aqui, mas é isso aí. Bate-papo interessante, a gente tem que marcar para falar sobre isso especificamente. Acho que vale um assunto muito positivo. Com certeza. Trazer um amigo nosso aqui, gente, o Adams, para poder falar com a gente. Nossa, mãe, eu acho que seria sensacional, eu devia marcar. Vamos marcar com ele. Dele vir e a gente gravar e falar disso aí. Só tem que tomar cuidado para não ser processado depois. Se acontecer algum processo, a gente tem um advogado aí, não vai ser tão problema. A gente tem um advogado aqui pra isso. Pelo menos a gente tenta, né? Mas, enfim, se a gente pisar no calo aí do CDC, da Lei Geral de Proteção aos Dados também, aí eu acho que a gente vai ter uma dificuldadezinha mais. Tá certo. Eu sou bem enjoada com essa questão da Lei Geral de Proteção de Dados. Sou enjoada e medrosa. Eu tomo todo cuidado no mundo para poder evitar. Tanto que os meus clientes têm um problema com ela, quanto eu. Por quê? Um dos serviços que a gente tem na empresa, que é o de gestão de dados, ele trabalha trabalho com a compliance do cliente ali até a parte de gestão das informações dele, colocar os dados no servidor e etc. Para que tudo isso aconteça, às vezes o cara não sabe nem o que é gestão de dados, ele acha que é só pegar os dados de uma planilha ou de um sistema, tratar e deixar em gráfico ali bonito, mas não é nada disso. É literalmente organizar a forma como ele coleta, o que ele está coletando, ver se ele tem um jurídico adequado, senão a gente indica, a gente faz todo esse trabalho com o cliente, indica a parte de compliance também, a gente constrói a documentação de dado dele toda, e é algo assim, fundamental que a maioria das empresas, a maioria não, se eu falar para você que 70% das empresas com as quais a gente conversa hoje, são empresas que simplesmente falam que não está preparada para isso, que não está organizada para isso, que inclusive do ponto de vista financeiro. Exatamente. Só que, infelizmente, vai chegar um determinado ponto que ela não vai ter mais opção. Porque não existe um único fator ali que vai fazer com que a empresa cresça, e aí esse fator vai fazer a empresa ter dinheiro para ela voltar aqui, pegar e começar a organizar a vida dela. Não é assim que funciona. A vida não é linear. Infelizmente, o que acontece é a empresa vai trabalhando, ela tem um problema, ela tem que parar, resolver tudo para poder seguir. E às vezes ela tem que seguir enquanto ela resolve o problema e fica uma bagunça. E é o que tem, ainda mais no Brasil, com a instabilidade que a gente enfrenta hoje na economia. Acredito que entendo perfeitamente a questão dos empresários com relação a, muitas das vezes, não ficar receoso para trabalhar com isso, porque a multa é alta, mas eu acredito que a desinformação é muito pior, sabe? O Brasil é ótimo para criar leis. O legislativo brasileiro, né, muitas vezes atua de forma bem firme na edição. A exemplo disso é a Lei Maria da Penha. Né? Você pega o texto ali, é maravilhoso, mas você vai ver a aplicação ali na prática é outra, completamente diferente. Então, os juristas, né, em toda lei que é criada e mesmo depois de anos que essa lei já está vigente no país, eles têm dificuldade na interpretação. Muitas vezes o Supremo Tribunal Federal tem que ser acionado para poder verificar a juridicidade daquela letra de lei. E assim como no Código Penal, Código Civil,
trabalha a mesma forma na questão do Código de Defesa do Consumidor, na Lei Maria da Penha, na Lei Geral de Proteção de Dados. Tá tudo em constante mudança, o tempo todo. Então, para quem trabalha com direito, tem que ficar atento às atualidades, né? E os empresários também precisam acompanhar isso, né? Eu acho que o cidadão ali do dia a dia é o que menos tem responsabilidade, mas é um dos que mais sente essa oscilação, tanto de mercado quanto de legislação, sabe? Eu concordo muito. Concordo muito. Infelizmente é verdade. O cidadão é o que não só o que mais sente, mas também é o que menos tem acesso, às vezes, a... Por mais que tenha internet, tem tudo, ele não tem nenhuma motivação para poder buscar mais informação acerca disso, acerca do problema que ele está tendo ali. Isso é muito sério. Eu não As empresas ainda têm uma orientação, né? Por exemplo, eu tenho um problema na empresa, não consigo resolver do ponto de vista de gestão administrativo, advogado. Às vezes, mesmo gestão administrativa, eu vou no advogado. Falo, é tributário? Advogado. É por isso que o legislador, com o Código de Defesa do Consumidor, ele tentou equilibrar essa relação entre consumidor e empresa, né? E a questão da produção de provas, que eu estava explicando no início, é algo que a gente pode trazer como exemplo dessa situação. Mas quem nos assiste ou nos ouve, por exemplo, pode pensar que a ideia nossa é tentar culpar o governo por tudo. Não. É pensar em responsabilidades. E o governo, ele tem que ter condutas responsáveis, porque é ele que dita as regras, tá? É o governo juntamente com o legislativo, o governo executivo juntamente com o legislativo, que vai trabalhar nas questões das leis, e é o executivo que vai colocar isso em prática, né? Que vai dar ali aquele ponto final que vai fazer aquela situação perpetuar na vida do cidadão. Então, o governo tem sempre que ficar atento e pensar em todas essas situações dinâmicas que a alteram de ponta a ponta e que influencia diretamente na vida tanto do empresário, que aí mata 1, 2, 5, 20 leões por dia, quanto na do consumidor, que está ali muitas vezes tentando vencer cada batalha do dia que ele precisa enfrentar. De fato, eu concordo. Bom, se você fosse deixar uma mensagem aqui, tanto para o consumidor final quanto para o empresário também, qual seria? Olha, eu queria dizer algo que eu acho que eu não poderia dizer aqui, então vou tentar suavizar a situação. Primeiro, para o empresário, é que seria buscar uma responsabilidade maior na atuação. Não que são irresponsáveis, mas é pensar no futuro. O exemplo que a gente estava dando de, não vou procurar uma assessoria quando der problema. Não, vem cá, vamos ver. Procura antes, né? Como que dá para resolver isso, né? Já quanto ao consumidor, por outro lado, né, ele tem que procurar se informar. Porque se ele se informa, ele vai proteger a si mesmo. Informação é poder, gente. E vai proteger litígios futuros contra empresas, ou contra outro cidadão, ou contra uma própria entidade pública. Então, a pessoa ter conhecimento, ele se blinda de vários problemas, tá? Então, o que eu acho? O empresário, ele precisa pensar no futuro, precisa se precaver. O cidadão, ele precisa tomar conhecimento para se blindar naquilo que ele está pisando no dia a dia, para não correr o risco de pisar em cascas de ovos. De fato. Me veio à mente aqui agora diversas situações que eu já vivi com pessoas próximas, justamente por causa de não ter tudo isso aí que você comentou no quesito para cidadão, né? Que não se informa, que não sabe direito os próprios direitos, que não entende ali nem onde que pode buscar, às vezes não quer arrumar confusão e fica naquela... Vale a pena. E para o empresário, antes dele ser empresário, ele é cidadão. Isso aí vai uma mensagem muito importante, porque antes dele ser empresário, ele é cidadão. Não adianta o sujeito pensar, eu estou escondido atrás de uma pessoa jurídica. Não. Até mesmo porque tem um instituto chamado desconsideração da personalidade jurídica. Quando uma empresa
atribui prejuízos no mercado e o sócio usa aquele CNPJ como uma blindagem total. No Brasil, não. A justiça vai desconsiderar, vai afastar a empresa e vai atingir o bem dos sócios, né? É um papo muito interessante isso aí, mas é um tema que a gente pode marcar. Vamos sim, vamos ter tempo. Que é para mostrar para o empresário, né, que ele é uma pessoa, né? Ele tá ali à frente de uma empresa, mas de qualquer forma ele é um cidadão acima de tudo. Com toda certeza, é fundamental. Muito bom. Excelente nosso papo. A gente precisa marcar mais vezes. Com certeza. A gente começa a conversar aqui, perdendo um pouco a noção do tempo. Exatamente. Foi excelente te receber aqui. Muitíssimo obrigada mesmo, tá? Pela disponibilidade, por ter trazido tanta informação importante pra gente aqui hoje. Eu que agradeço a oportunidade. Espero que eu seja convidado outras vezes. Com certeza, você pode ter certeza. Vamos convidar sim. Sim. Muito obrigada, viu? Por nada. Pessoal, por hoje é só. Fiquem com Deus. Até mais.